Dá uma olhada aqui nesse vídeo do Felipe que eu vou colocar aqui, rapidinho, olha aí. Perfil comportamental, olha aqui um perfil analítico como que é. Felipe, você me pediu um lanche, o que você falou que não pode ter no lanche? Não pode ter mais queijo do que o presunto, não pode ter mais presunto que queijo. E o que você falou que não pode ficar pra fora e tem que ficar pra dentro? Repete. Tem que ficar pra dentro o queijo e o presunto. Não pode ficar nada fora. É. Esse é um assunto dos quais a gente vai abordar muito aqui na nossa página, no nosso canal. E eu vou ver se eu consigo, inclusive, trazer a Meg, que ela é especialista em comportamento, análise comportamental para vocês, em perfis. É muito importante você entender o perfil comportamental do seu cliente, das pessoas das quais você convive, principalmente dos colaboradores de trabalho. Porque uma vez que você fala a linguagem deles, você entende o perfil deles, aquele choque, aquela maçaneta de poder conviver com eles, fica muito mais leve, o convívio fica muito mais leve. Quando você fala a linguagem dele, ele se sente entendido, ele se sente respeitado e você vai ter as suas necessidades entendidas, as suas expectativas supridas em relação àquele trabalho, àquela situação, falando apenas uma vez, porque você falou uma vez na linguagem certa. É um pouco além das 5 linguagens do amor que eu também vou trazer aqui, mas isso aqui é em análise comportamental. O Felipe tem um perfil totalmente analítico. Eu já até falei isso aqui uma vez. E até eu entender sobre perfil comportamental, quando ele falava essas coisas, eu falava assim, ai Felipe, que besteira, ai Felipe, que chatura, ai Felipe, que frescura. Mas ele é muito além disso. Quando eu não entendia isso, eu ficava estressada com essas coisas que ele fazia e ele se sentia, depois que eu entendi isso, desrespeitado e se sentindo enjoado, pesado, como se ele estivesse sendo incompreendido nesse sentido. O Felipe, por ser analítico, ele gosta das coisas muito certas, ele gosta das coisas muito bem traçadas. E olha o que ele falou do pão, ele me pediu para fazer um lanche para ele, mas ele falou, mãe, eu não queria que o queijo ficasse do lado de fora e o presunto também, para não ficar aquela coisa assim feia e desmontada. Porque a pessoa analítica, ela quer a coisa certinha, ele quer o pão, o recheio e o pão por cima. Recheio é dentro. E para ele, o pão do lado de fora não passa uma coisa boa, não é uma coisa visivelmente boa. Para mim, isso é uma besteira, porque eu sou influente, dominante, estável. Mas ele é muito analítico. Aí eu vou te dar um outro exemplo que acontecia muito e que agora eu aprendi e ficou leve demais. Ele fica o tempo todo comigo. Então, todas as vezes que eu saio para fazer as coisas, ele tem que ir comigo. E aí eu ia, vamos supor, eu falava assim, Felipe, a gente precisa ir no hortifruti. Aí ele falava comigo assim, o que você vai comprar? Aí eu falava assim, vou comprar banana, batata e não sei o que. Vamos supor, falei com ele 4 coisas. Aí eu chego no hortifruti, eu pegava mais coisas, porque eu aproveitava, eu lembrava de uma coisa que eu não tinha, eu aproveitava o preço e pegava. E aí ele falava, mãe, você não falou que ia pegar só isso? Falei, mas eu aproveitei e já peguei. E no caminho do hortifruti, eu passo perto de um supermercado. Vou contar até esse exemplo de um dia. E aí eu passei pra dar a volta. Na hora que eu dei a volta, eu vi que o leite, a mussarela, tava na promoção lá naquelas placas do supermercado. Falei, nossa, eu vou aproveitar aqui e vou parar. Ele falou, mãe, mas nossa, você não falou comigo que só em tal lugar? Eu falei, Felipe, mas eu já tô passando aqui. Nossa, eu já tô aqui, eu vou ter que voltar aqui depois? Eu, que sou uma pessoa influente e dominante, eu sou prática. Eu falei, eu vou parar aqui de uma vez e vou comprar, que eu não preciso voltar aqui depois e comprar de novo. Mas para ele, que é analítico, eu feri ele. Eu desonrei um compromisso dele. Aí eu testei ele. Eu virei para ele um dia e falei assim, você prefere voltar aqui amanhã para eu poder comprar? Ele falou assim comigo, prefiro. Ele preferiu voltar amanhã, sair de casa amanhã de novo, gastar gasolina, gastar tempo e voltar naquele lugar e comprar de novo, do que eu ter falado, cumprido, passado para ele uma coisa que não foi o que eu realmente tinha prometido para ele. Eu falei com ele que eu ia só no hortifruti comprar isso, isso e aquilo, mas eu aproveitei e passei em outro lugar. Então hoje o que eu faço com ele, Felipe? Vamos ali comprar umas coisas, eu tenho que ir na farmácia, no hortifruti e no mercado. Às vezes eu nem passo no mercado, mas eu já aviso, porque se eu tiver que parar, eu já tô lá. E agora ele tá aprendendo a mexer no... que eu escrevo as coisas no bloco de notas, ele fala assim, eu vou escrever pra você. E eu tô tentando tirar isso dele, porque se eu começar a escrever e ele estiver aqui comigo, eu vou ter que fazer exatamente tudo aquilo. Então, assim é com o profissional. Então, por exemplo, às vezes você tem um funcionário aí que você tem que falar com ele 1000 coisas do que ele tem que fazer e ele não faz. Ou seja, fala com ele na linguagem dele. Vou te dar um exemplo.
Tive que cortar aqui porque meu telefone tocou. Quando você tem uma pessoa trabalhando com você. Então, por exemplo, hoje eu aprendi isso. Se você tem um funcionário, tinha uma moça, inclusive, que a gente dividia a mesma faxineira na época, e hoje ela tá com uma outra pessoa, eu dei esse exemplo para ela usando as duas, a antiga e a atual. Tem gente, eu sou prática, eu falo assim com ela, olha, se você fizer a comida, você limpar o banheiro, você vê no que tá sujo, você já faz, porque eu sou assim, eu não quero trabalho. E aí ela ficava perdida. Vou dar um exemplo, né? No caso dessa amiga, ela ficava assim, mas o que você quer que faça? Aí ficava ela ficava insegura na hora de fazer as coisas, toda hora mandava mensagem pra ela perguntando se aquilo tava bom, se ela podia fazer isso, se ela podia fazer aquilo. E a Verônica tava ficando já assim, sem paciência com aquilo, já tava ficando de saco cheio. E aí eu falei com ela, lembra da época de Darlene, que fazia tudo, era ótimo, a gente não precisava fazer? Esse é o contrário. Então faz o seguinte, ela é uma pessoa que ela precisa saber o que você quer que ela faça. Então escreve pra ela. Segunda-feira você vai fazer isso, tira uma parte do seu domingo e escreve. Acho que é Janete que ela chama. Janete, segunda você vai fazer isso, terça você vai fazer aquilo, quarta você vai fazer aquilo. Grazi, mas eu não tenho paciência. Mas na hora que você começar a fazer isso, ela vai se sentir útil. Ela vai chegar lá sabendo o que ela vai ter que fazer. Igual o Felipe. Sabendo o que ela vai ter que fazer. Ela sabendo o que ela vai ter que fazer, ela vai ser altamente produtiva, ela vai começar a trabalhar muito melhor e os seus resultados vão ser muito melhor, que você vai chegar no fim do dia e vai ver que tudo que você pediu foi feito. E assim aconteceu, ela tava ficando de saco cheio. Quando ela começou a fazer isso, a Janete começou inclusive a colocar fone de ouvido para trabalhar, começou a ouvir música, ela começou a sair mais cedo, nela sair mais cedo ela viu que foi tudo feito, ela começou a falar comigo, Grazi, ela tá saindo até mais cedo. Eu falei, então agora você tem duas escolhas, ou você dá mais uma atividade para ela para preencher o horário, ou você deixa ela ir mais cedo, porque ela sabe que ela tá indo embora, porque ela fez tudo que foi designado para ela fazer. Outra coisa foi o que aconteceu aqui com o jardineiro. Eu gosto de jardim bonito, mas eu não entendo nada. Eu virei para ele e falei assim, olha, faz aí, deixa ele bonito, coloca a planta aí se você quiser, mas dá um jeito aí, pode fazer. E aí eu vi que ele ficou com muita coisa sem fazer. Ele fez, ele cortou, ele me ajudou a plantar umas coisas que eu tinha, o síndico aqui tinha me dado, mas eu vi que ele ficou um pouco perdido. E aí da próxima vez o que eu fiz? Falei, ele deve ser uma pessoa, ou ele tá ainda acostumando comigo, né? Por exemplo, eu tenho cheio de vaso aqui, ali, dá até pra vocês verem um. Tem vaso de planta aqui que tá com a terra empaçocada. Ele podia ter ido lá e dado uma pá. Na hora que ele chegou, eu falei com ele assim, ô Jonas, se sobrar um tempinho, você dá uma fofada nessas terras do vaso pra mim, que eu vou comprar mais uma coisinha pra gente plantar aí, que eu queria colocar tempero e tal. Ele, claro, nossa, vai ficar ótimo. E aí, passou. Na hora que passou, que chegou no fim do dia, ele tinha fofado a planta, ele tinha tirado muda lá da frente e colocado lá atrás, pra envoltar a muda de tempero e não deixar ela pegar sol demais, luz demais, porque tempero é mais sensível. Ele deixou tudo pronto, ou seja, na hora que eu dei a deixa, a criatividade dele aguçou, ele fez mais do que eu pedi. Então, analisem isso. Hoje eu tô falando do analítico e acabei falando um pouquinho do dominante influente aqui, um pouquinho instável, depois a gente vai falar mais um pouco disso. Mas observem que muitas vezes a gente choca com alguém por não entender a forma que ela pensa, por não entender a forma com que ela entende, e aí é muito mais fácil você, que entende, que conhece, adaptar e agir, falar com ela na linguagem dela, do que ela ter que se virar para fazer o que você quer. Porque nisso funcionários são demitidos, funcionários ficam cansados, relacionamentos são desgastados, você fica desgastado de ter que falar 1000 vezes a mesma coisa. E, como diz Pablo Marçal, quem conhece não depende. Quando você começa a ter conhecimento, você fica livre. Quando você fica livre, você não depende, você começa a aplicar e você vai ser instrumento de transformação na vida dos outros, assim com seu marido, com seus filhos, com sua esposa, com seus funcionários. Outro exemplo, será que eu falo? Agora, eu vou falar rapidinho. O vídeo não vai ficar longo. Você tem um funcionário, tem aqueles que gostam de toque, esse tá mais na linguagem do amor. Tem aquele cara que fica super felizão que você dá aquela batida no ombro, ó, arrasou, hein, ó, foi bem, ó, bom dia aí, aquele toque. Tem gente que gosta que você dá aquele toquinho na mão, falou, ô, cara, bom dia aí, ó, mandou bem ali naquele negócio. Tem gente que já gosta de um e-mail de reconhecimento, ó, arrasou lá, foi muito boa a apresentação, continue assim, a pessoa, pô, né? Então, assim, são várias formas de você comunicar, que às vezes se você mandar um e-mail pro cara do toque, ele vai falar, nossa, mandou um e-mail, que coisa fria. Sempre que você, sei lá, bater no ombro dele, ele se sente muito valorizado. Pense sobre isso, analise as pessoas ao seu redor e veja como elas são.
e como que você pode adaptar a sua linguagem para falar melhor com elas, para você falar uma vez e ela te entregar muito mais do que você estava esperando. E só um último exemplo, né? Ficou até cortado aqui o vídeo, mas é porque acabou de acontecer aqui em casa, hoje é segunda-feira. E aí eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que a gente tá falando, vou fazer mais uma edição. Voltando a falar de filhos, voltando a falar de Felipe. Ele tem as obrigações dele aqui em casa. Ele tira roupa suja, ele põe comida pro cachorro, ele tira os lixos do banheiro segunda-feira, ele arruma a cama, ele fecha o portão. E aí antes eu fazia assim, primeira obrigação, né, a dominância. Primeira obrigação, depois o lazer. E era... Felipe, vem fazer. Felipe, tá atrasado. Felipe, você não tirou aquilo. Todo dia. Lembrando, e aquela chatura, e ele fazendo de má vontade, ele fazendo de saco cheio, sabe? E aí, quando eu entendi os perfis comportamentais, eu comecei a falar assim com ele. Hoje é segunda, que hora você vai tirar o lixo? Felipe, que hora você vai pôr comida pra Malu? Felipe, que horas que você vai descer com a roupa suja? E aí ele começou a dar os horários dele. Como é muito analítico e ele ainda não sabia muito 10 para meio-dia, ele fala 11h50. Ele falava assim, vou tirar o lixo 10h19, vou pôr comida para Malu 11h50 e vou fazendo só horário picado. Eu falei, beleza, ótimo, acabou o problema. Às vezes, se ele tá muito envolvido com alguma coisa, eu falo assim com ele, faltam 5 minutos para tirar o lixo, para tirar a roupa de cama. Agora, ele mesmo faz. E se chega essa hora que eu tenho que cobrar, ele não reclama. Por quê? Porque foi a hora que ele escolheu. Então, além dele fazer bem feito, ele faz de carinha boa, ele faz cantando, ele faz conversando. Por quê? Porque ele tá fazendo no momento dele, na hora que ele escolheu, e sem pressão, sem imposição, sem desrespeito. Viu? Então, espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Lembrando que essa semana, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas até sexta-feira, dia 5 de novembro, as vagas do Gerenciando estão abertas. São apenas 4 vagas, onde a gente vai trabalhar técnicas de vendas, gerenciamento das suas redes sociais, criações de posts, de artes, todo o conteúdo das suas redes sociais, além de trabalhar a sua mentalidade, comportamento empreendedor num preço praticamente de graça, super promocional. Não vou deixar o preço aqui porque eu não sei quando você está vendo, e pode já ter tido a versão 2.0, 3.0 do Gerenciando dentro da nossa escola de empreendedoras, mas o link está aqui na bio ou aqui na descrição. Só me chamar que eu tiro só as suas dúvidas, a gente faz uma reunião no Zoom caprichada para poder te explicar tudo. Tchau, tchau.